Tudo igual. Nem parece que faz quase 200 anos que deixei este lugar. Meus trabalhos, minhas coisas, meus mapas, minha Oreiade. Quem é? Quem tá aí? As Oreiades. O Cerrado está no coração do Brasil, bem no meio do mapa. Com seus 2 milhões de quilômetros quadrados, é o segundo maior bioma brasileiro e faz fronteira com quase todos os outros: Amazônia, Caatinga, Pantanal e Floresta Atlântica. O Cerrado é a mais rica savana da Terra. 5% de todas as espécies do mundo se encontram aqui. É também o vice-campeão da biodiversidade brasileira. 3 em cada 10 de nossas espécies vêm do Cerrado. Toda esta maravilha está prestes a desaparecer. Nos últimos 50 anos, a região se tornou o centro do agronegócio brasileiro. Com isso, metade do bioma foi destruída. Nos estados de São Paulo, Goiás e Mato Grosso do Sul, o Cerrado já praticamente não existe mais.
O cerrado ele tem sido desmatado para a implantação de áreas de cultivo, por exemplo, para a produção de soja, de milho e também de pecuária, mas o cerrado também tem sido desmatado para a produção de carvão de maneira ilegal e é uma matéria-prima utilizada na produção do ferro gusa. E a consequência desse desmatamento é que as espécies vão ficar ameaçadas. A estimativa é de que de cada 4 espécies ameaçadas de extinção no Brasil, uma pertence ao cerrado. Não haverá trégua para o som dessas máquinas? Parecem monstros mitológicos, semeando e engolindo, engolindo e semeando. Só eles, o dia inteiro. E à noite, o fogo das queimadas. E esses vultos estranhos passando rente à minha janela. O nosso cerrado não é uma vegetação de segunda classe. Afinal, são mais de 12 mil espécies de plantas. Isso dá quase 4% de todas as plantas conhecidas no mundo. O cerrado não pode ser visto como um monte de árvores tortas que não fazem a menor falta. Essa visão enganosa foi construída nos anos 60 para entregar à região a economia da soja e do boi. O aspecto tortuoso do cerrado, a casca grossa, as folhas grossas, elas são em grande parte adaptações para o fogo. Fogo no cerrado ocorre há muito tempo, é um processo natural. Só que hoje em dia, talvez mais de 90% das queimadas que ocorrem no cerrado são causadas pelo homem. De cada 5 toneladas de gases de efeito estufa emitidas no país, uma foi gerada no cerrado. Porque metade de toda a produção de grãos vem do cerrado. A maior parte da soja, a maior parte da carne bovina, metade do carvão vegetal e 1/3 de todas as terras degradadas do Brasil. Para transformar o Centro-Oeste na maior área de produção de alimentos, foi preciso praticamente acabar com o cerrado. Agora, sua sobrevivência se conta em décadas. Os modelos indicam que as mudanças climáticas vão afetar de maneira mais intensa todo o planeta daqui a 40 ou 50 anos. Eu costumo brincar dizendo que para que o cerrado sofra com as mudanças climáticas no futuro, é necessário que ele seja mantido hoje. As taxas de desmatamento no cerrado giram em torno de 1% ao ano e talvez ele não dure até lá. Então a gente tem que encontrar melhores maneiras de produzir energia e proteína sem que seja necessário destruir todo o bioma. Na verdade, restam não 50, mas 20% de áreas contínuas realmente capazes de oferecer condições de sobrevivência à biodiversidade. Desmatamento e incêndios deram conta do resto. O Código Florestal Brasileiro, ele faz uma divisão por ecossistemas. Na Amazônia, por exemplo, de cada 10 hectares dentro de uma propriedade, 8 devem ser conservados sob a forma de reserva legal. No Cerrado é o contrário. De cada 10 hectares na propriedade, apenas 2 é que são considerados reserva legal. Na Mata Atlântica, nós perdemos 93% da sua área em 5 séculos de ocupação. No Cerrado, nós perdemos metade em apenas 5 décadas. Então, isso demonstra a velocidade e também a responsabilidade que temos por conservar. Nós precisamos chamar a atenção de todo mundo, mas sobretudo dos proprietários de terras. E também precisamos colaborar, com práticas, conhecimentos voltados para a conservação do cerrado. E também com políticas que apoiem o produtor que queira conservar. Políticas econômicas, fiscais. E é nesse sentido que os créditos de carbono podem ser úteis. Exatamente porque o cerrado faz a conservação de boa parte do carbono nas suas raízes. A gente tem que imaginar que o cerrado é uma floresta invertida. 80% da biomassa do cerrado está debaixo da terra, está no solo. Essa biomassa ela absorve CO2, ela absorve carbono. E o costume para desmatamento no cerrado é fazer a queima da vegetação e depois passar um correntão
para retirar toda a vegetação. Com isso, nós estamos, ao mesmo tempo, emitindo CO2 pela queima e também acabando com a capacidade do cerrado de absorver carbono pelo processo natural de fotossíntese. Jean, houve um consenso da comunidade científica de que não se deveria passar de 400 partes por milhão de gás carbônico na atmosfera para não cutucar o leão das mudanças climáticas com vara curta. Como está isso? Bom, na realidade, a gente está cutucando, né? A gente está chegando muito próximo a 400 partes por milhão na atmosfera já e certamente em 2020 nós vamos fazer isso, né? Devemos chegar a 400 partes por milhão. E, de certa forma, todo o movimento que se tem para reduzir a quantidade de emissões de carbono e de outros gases do efeito estufa na atmosfera não vem sendo cumprida a contento, né? Então a crise está aí. A gente não deve se preocupar apenas com os eventos extremos que vão vir no futuro. Nós temos problemas ambientais agora para serem tratados. Problemas de poluição, problemas de degradação ambiental, problemas de saúde pública. Auréade. Minha Auréade. Qual é, Carbono? Deu para falar com os mortos agora? Você me abandonou, Carbono. Agora, eu não sei se penso mesmo o que penso. Eu devo ter medo do mato ou dos que põem fogo no mato? Quem são meus amigos? Os bois que arrotam metano? Ou os defensores do cerrado? Os bois, claro, e as vacas. E os incêndios florestais. Devemos garantir nossa presença. Mas a Vapor disse que estávamos em tudo, em todos os lugares. Só esqueceu que não sempre na mesma proporção. Que mané proporção, Carbono? Somos misturas, metano. Eu, um átomo de carbono, 2 de oxigênio. Você, 1 de carbono, 4 de hidrogênio. Quanto mais carbono, mais me pareço com um papai. Perdi carbono na floresta. Tornei-me um gás transparente, invisível, tão presente que ninguém mais me vê. Um maldito fantasma. Talvez seja melhor assim. Menos de nós nos ecossistemas para garantir o equilíbrio. O velho metano. Você está gostando dessas expedições, não é? Ah, eu estou, mas eu sinto a sua falta. O que é metano sem carbono? Eu preciso de você para pensar contra. Se eu não posso ser contra, eu não sei do que ser a favor. No imaginário popular do Brasil, o cerrado sempre foi visto como o patinho feio dos biomas brasileiros. Mas nem tudo que é torto é errado. Veja as pernas do Garrincha e as árvores do cerrado. Legal. É teu esse poema? Esse poema é meu, mas já caiu em domínio público, assim como Ciranda Cirandinha. Há 90 mil tipos de insetos no cerrado. Muitos peixes, muitas aves, algumas típicas como a ema e a seriema. E há 12 mil espécies vegetais catalogadas, como o baruzeiro, o ipê amarelo, o angelim, a canela de ema e frutas nativas, como o buriti, o piqui, a cagaita e até o abacaxi. Sabia que o abacaxi é natural do cerrado? Pois é. E o cerrado tem ainda seus animais símbolos, o calango, o teiu, o tamanduá-bandeira, o lobo-guará e o tatu-canastra. Tatu, ao seu dispor. Mandaram eu te levar para a Caverna Azul. Tome. Coma essa fruta e me siga. Moléculas não comem. E por que eu deveria te seguir? Ele disse, siga o Tatu. Quem disse? Que Tatu? Aliás, isso daqui é outro planeta? Isso aqui é o Cerrado. E parece que você tem que me seguir. Por quê? Você? Não me faça perguntas difíceis, eu só estou seguindo ordens. Mas deve ser pelo meu conhecimento do subsolo, Eu costumo fazer buracos na terra. E?
E daí que a Caverna Azul fica debaixo da terra, mané. Mas será possível que você seja mais tapado do que eu? O sistema radicular do Cerrado é riquíssimo. 80% da biomassa fica debaixo da terra. Você nunca ouviu dizer que isso aqui é a Amazônia de ponta cabeça? É que eu não entendo muito bem desse tipo de assunto, sabe? Eu vivo fora do tempo, sabe a eternidade? Você é um ET. É, de certa maneira. O que é sistema radicular? Radicular vem de raízes. É o sistema de raízes que fica debaixo da terra, onde eu adoro me enfiar. Vamos? Vem, Carbono. Vamos sair daqui. Na verdade, Júlia, o bioma cerrado ele é constituído por uma grande diversidade de paisagens. E essas paisagens, essa diversidade que está inerente dentro do bioma é influenciado pelo clima, como o clima da África e da Austrália, onde nós temos um regime de chuvas muito bem definido, uma estação seca e uma estação chuvosa. No bioma cerrado nós temos mais de 20 tipos fitofisionômicos. E esses tipos fitofisionômicos, eles variam em função do tipo de relevo, do tipo de solo, do tipo da profundidade do solo, se ele está na parte mais elevada da paisagem, até a parte dos leitos dos rios. Podendo ter vegetação do tipo de floresta, que é similar às florestas amazônicas, que são árvores bem altas, passando para a parte de campos e tendo as nossas savanas, que é a vegetação mais típica do Cerrado. Água. Olha só a situação em que eu me encontro. O Carbono pirou. Agora, eu nem sei mais se ele é ele mesmo. Meu bom Metano, veja a mim, abandonada pelo Boto por causa de um amuleto. Tenho estado tão triste só. Nossa, assim você me arrepia, bonitão. Opa, não confunda as coisas, Água. Você sabe o que eu sinto pela sua irmã. Que é isso que essa alma penada fica dizendo aí? Não faço a menor ideia. Parece que ele fala com os mortos. Ored. Minha Ored. Minha Ored. Vocês andaram cruzando um cientista alemão, não foi? O Vonvon. Que Vonvon, Água? Conversa mole. Mole mesma, cheia de curvas, de graça. Carl von Martius Metano, um naturalista alemão que descobriu o Brasil. Quer dizer, que reconheceu os domínios morfoclimáticos e florísticos brasileiros e elaborou o maior projeto de catalogação da história da botânica. Melhor assim? Bom, ele ali fala com os mortos e ela fala grego, né? Isso mesmo! Grego antigo. Vonvon chamou os biomas do Brasil com nomes de ninfas gregas. Náiades, Dríades, Amadríades, Napéias. E o Cerrado ele batizou com o nome de... Ored.
Minha Oreade. Oreades! Então aconteceu mesmo? Tinha alguém ali atrás daquela janela. As Oreiades, Metano. As Oreiades. Quê? Onde é que eu tô? Quem é você? Calma. Está tudo bem. Sou Karl von Martius, naturalista alemão. Cheguei ao Brasil em 1817 com meu amigo, o zoólogo Johann von Spix. Nossa missão era descobrir a natureza deste país e dar notícias a seu respeito. Passamos 3 anos viajando, a maioria do tempo de maneira aventurosa, traçando mapas, desenhando plantas e bichos, evitando perigos. Reconhecemos e demarcamos os domínios florísticos do Brasil. Mas também descobrimos algo fantástico, um objeto mágico, e que me fez entender o que custa para um cientista se deparar com a magia. Meu amigo adoeceu. Dizem que pela malária que ambos contraímos. Mas sei que antes de perder a saúde, foi o juízo que o deixou. 6 anos depois de voltarmos à Alemanha, Johann faleceu em meio a febres e alucinações. Aquilo era sobrenatural. A princípio nos pareceu uma gema preciosa, um grande e maravilhoso diamante. Depois notamos que era a própria alma do cerrado, a alma das Oreiades materializada num talismã. Quem viesse a possuí-la também possuiria o cerrado, para o bem ou para o mal. Tentei destruí-la. Era tão sobrenaturalmente dura. O máximo que consegui foi quebrá-la em 2 partes. Uma escondi comigo, a outra na mais profunda das cavernas que Spix e eu encontramos. A Oreiade está lá, enterrada há 2 séculos, esperando o momento de voltar à luz. Esse momento chegou. O cerrado está em crise. A Oreiade precisa ser revelada. Por que você está me contando tudo isso? Porque é preciso salvar o cerrado. E só um ser mágico poderá fazê-lo. É que eu não sou um ser mágico, eu sou uma molécula. Mesma coisa. Mas não era de você que eu estava falando. Era da Oreiade. O que é Oreiade mesmo? É o nome que dei ao talismã. E você quer o que comigo? Quero que você encontre a Oreiade e a liberte. Chegou o momento de sua mensagem se espalhar pelo cerrado. E por que não vai você? Não é você o naturalista? Você não entendeu, não é, Metano? Eu estou morto. Siga o Tatu. Tatu, ao seu dispor. Também outra consequência ainda mais grave da supressão. Da supressão do cerrado. A água. O cerrado é a caixa d'água do Brasil. Quase todas as grandes bacias hidrográficas brasileiras dependem do cerrado. Só para citar 3 delas: Tocantins, São Francisco e Paraná. E o Pantanal, então? Só existe porque sua planície é inundada pelas águas do cerrado. Numa conta rápida, perder o cerrado é perder 1/3 de toda a água do Brasil. É perder 9 de cada 10 litros de água que geram a energia hidrelétrica dos brasileiros. E agora, água é muito importante de se falar, porque você pode ter muita terra, mas se você não tem água, você não tem nada. Perto da água, tudo é feliz. Guimarães Rosa.
Neste Brasil tem lugar para todos e para quase tudo. Mas tem um bem fundamental para a nossa sobrevivência, que é a água. Esse é um bem sagrado, por isso a gente não pode avançar sobre as nascentes e sobre as beiras dos rios. O Cerrado é a caixa d'água do Brasil por conta de 3 fatores. A altitude que nós estamos, a quantidade de água que cai aqui, a chuva, né? E em terceiro, a profundidade do solo. O Cerrado chove muito, apesar de algumas pessoas acharem que nós temos muita seca, nós temos sim uma estação seca bem definida, mas durante a estação chuvosa, que acontece de outubro até março, nós temos praticamente 1,80 m, 1,70 m de água que cai aqui, então é uma grande pluviosidade. Essa água cai e pode ser armazenada nesse solo, porque o solo é profundo, então ele funciona como uma esponja, né? A quantidade de raiz, a quantidade de solo, a profundidade desse solo é capaz de armazenar essa água. Essa caixa d'água, além de ficar no solo, nós temos quase que um lago. Por exemplo, o aquífero Guarani é uma quantidade de água muito grande que é armazenada. Os grandes riscos, tanto para o aquífero como para essa grande caixa d'água que o Cerrado é o seguinte: primeiro é diminuir a pluviosidade, essas mudanças climáticas, tá certo? Esse é o primeiro problema que a gente pode ter de não cair a quantidade de água suficiente. O segundo é, depois que essa água caiu, ela não conseguir ser armazenada no solo. Problema, por exemplo, erosão de rios, né? Ela cair e percolar, correr e causar erosão, como Vossoroca, né? Então esse é o segundo problema. O terceiro é que na hora que ela começa a percolar, por conta do fertilizante, por conta do excesso de pesticida, excesso de nutrientes que são adicionados pela agricultura no solo, disso aí se penetrar no solo e poluir essa água que está nesse aquífero e nesse solo. As áreas desmatadas do Cerrado viram áreas de produção agrícola e pecuária. E grande parte da produção dessas áreas acaba sendo exportada. Então a gente exporta grãos, a gente exporta carne, mas no fundo a gente está exportando também a nossa água, o nosso solo e o nosso sol. A gente exporta as nossas riquezas e aqui ficam os problemas ambientais. Há alguns anos estamos promovendo a recuperação das nascentes e das matas de beiras de rios da região das cabeceiras do Xingu, no estado do Mato Grosso. São 2.500 hectares recuperados no âmbito de uma campanha chamada Icatu Xingu, quer dizer, Salve a Água Boa do Xingu, envolvendo fazendeiros, índios, agricultores familiares, municípios. Cada um entra com uma parte para fazer esse processo de recuperação. Os índios entram com as sementes, né? E os fazendeiros utilizam as suas máquinas, que eles plantam soja e capim para plantar floresta. Então, dessa maneira, você consegue promover esse processo de uma maneira mais rápida, gerando renda para essas famílias. Ainda é pouco, 2.000 hectares dentro de um mundo de áreas que foram desmatadas, ainda é muito pouco. Mas isso é o início. Claro que se a gente não for capaz de fazer o pouco, a gente nunca será capaz de fazer o muito. Então a gente espera que daqui a 10, 15, 20 anos isso sirva de exemplo mesmo para ter um conjunto de tecnologias, de políticas públicas que possam efetivamente incentivar e valorizar a recuperação dessas áreas. Mas, Julie, hoje nós falamos muito dos vândalos, né, que destruíram Roma. E vândalo virou sinônimo de destruidor. E no futuro eu acho que nós vamos ser julgados também, né, pelo que nós estamos fazendo com a natureza e com o Cerrado em especial. Né? Porque a tendência do Cerrado é desaparecer, só ficarem aquelas áreas mais montanhosas, onde o trator não chega. E tudo isso é muito grave, muito sério, porque o Cerrado ele traz uma informação genética muito preciosa. E nós vamos precisar dessa informação no futuro para melhoramento até de plantas que a gente consome e tudo.
e vai chegar uma hora que nós vamos atrás dessas plantas e muitas não vão estar mais disponíveis, vão estar extintas, né? E isso é muito triste. E eu acho que a gente vai se arrepender muito por isso. O Brasil assumiu o compromisso de até 2020 reduzir em 1/3 o desmatamento no Cerrado e também em 1/3 suas emissões de gases de efeito estufa. Isso significa deixar de lançar na atmosfera futura 1 bilhão de toneladas de carbono equivalente por ano. É um desafio para a agricultura e a pecuária, os principais emissores de gases de efeito estufa da região centro-oeste. Pérez, isso é possível? Isso é possível e muito mais. Nós temos tecnologia disponível no Brasil, para o Cerrado, para triplicar a oferta de alimento e ainda reduzindo as emissões de CO2. Que ótima notícia! Pois é, Júlio. O problema é que não adianta poder, é preciso querer. O governo tem que viabilizar políticas públicas para que se use essas tecnologias. Uma das iniciativas é justamente recuperando áreas degradadas e através de sistemas de produção de pastagens, né, que são realmente mais eficientes em produção, né, animal, e com isso cumprir as metas de redução das emissões de gases de efeito estufa no Brasil. Tem mais boi que gente no Brasil. O rebanho já passou de 200 milhões de cabeças. É um dos maiores do mundo. E todos sabem que o metano dos bois tem 20 vezes mais poder de estufa que o gás carbônico. Uma das alternativas para contornar esse problema seria a adoção de sistemas integrados, como a integração lavoura-pecuária-floresta. Pela adoção desse tipo de sistema, nós podemos ter numa mesma área culturas como o milho, o sorgo, podemos ter implantado a pastagem e também, ao mesmo tempo, a floresta. A vantagem da adoção desses sistemas seria que a floresta, além de proporcionar grande conforto térmico para os animais, ela pode anular grande parte das emissões de gases de efeito estufa que são emitidos pelos animais. A integração lavoura-pecuária-floresta, onde nós estamos, ela veio como um sistema de produção sustentável que vai, de fato, recuperar mais de 30 milhões de hectares de pastagens degradadas no Cerrado, né? E nós vamos aí no mesmo local produzir carne, produzir grãos, produzir madeira, energia, fibras, sem necessidade de derrubar uma árvore. Quero que você encontre a Auréade e a liberte. Chegou o momento de sua mensagem se espalhar pelo Cerrado. A lenda se repete, Metano. A Auréade é como o santo grau do rei Arthur que devolveu a paz ao reino da Inglaterra. E você é o camponês que, por falta de outro, foi transformado em cavaleiro. Ah, sem ofensas, Cavaleiro? Esse talismã está bem aqui embaixo, Metano. Debaixo d'água. Eu posso sentir. Como é que você sabe? Porque a água sou eu? E também porque tenho experiência com amuletos. Cuidado. Eles atraem inveja. Auréade. Minha Auréade. Tome, coma essa fruta agora, Metano. Que maldição de fruta é essa, Tatu? Mágica, para fazer a passagem para a Gruta do Talismã. Eu não preciso de mágica. Eu já estou em todos os lugares.
Minha Ored. Minha Ored. É um modo de vida que está em jogo aqui. Explico. Quando deixei este lugar 2 séculos atrás, o Brasil todo tinha 3 milhões de habitantes. Hoje vivem 30 milhões de pessoas só nas Oreiades. No Cerrado. Mas há outra coisa. A cultura mudou. Éramos mais lentos. Valorizávamos o que durava. Hoje as pessoas são velozes, só dão valor ao que passa. Compram, consomem, acumulam. Mesmo que não queiram, mesmo que não gostem, mesmo que não comam. O cerrado não está sendo aproveitado, está sendo desperdiçado. Muito errado conosco. Vivemos num mundo em que destruir o meio ambiente aumenta a riqueza das nações. Ficar parado no trânsito é bom porque gasta gasolina, óleo e pneu. Poluir os rios é bom porque quanto mais fertilizantes e defensivos, mais soja para alimentar bois e humanos. Quanto mais poluição, mais alimentos, essa conta não fecha. A sustentabilidade, ela não é algo nobre ou excepcional. Ela é possivelmente a única estratégia viável para a sobrevivência da nossa sociedade. Ela tem que ser incorporada no nosso dia a dia e por todos os segmentos. A questão é que as pessoas têm tantos problemas para resolver que elas só lembram da sustentabilidade quando isso afeta diretamente a sua qualidade de vida. Enquanto não falarmos na mudança dos nossos hábitos no consumo de alimento, na produção de energia e de transporte, a situação ambiental não vai mudar. Nós temos que rever esse modelo baseado no consumismo, na acumulação e no desperdício. O cerrado não vai mudar sozinho, nós é que temos que mudar primeiro. Há o caso de produtores que nos falam que a produção, por exemplo, de frutos para a fabricação de sorvete acaba sendo mais vantajosa do que a produção de soja em alguns lugares. E nós ficamos pensando na quantidade de frutos que o cerrado tem, quantas plantas há nessa região que podem ter finalidades as mais variadas. São mais de 300 espécies de plantas que a gente tem aqui na região do cerrado e dessas espécies, uma boa quantidade são utilizados como frutas para consumo, outras são para produtos farmacêuticos, cosméticos e também para artesanato. A questão do cerrado passa necessariamente pela conservação da sua diversidade e também das populações tradicionais, o que não é uma coisa trivial. A perda da cultura desses segmentos populacionais é irreparável, assim como a própria biodiversidade.
ชิมในชีตอากมงมาเคร่งมันมุนในทอดชิมในชีตอาเคร่งมันมุนทอดชิมนาวาลูอาเคร่งมันทุมันมุยาไม่ทอดชิมนาวาลูชิมในกุนชิมในอัดเกิดปดชิมนาอีดวานชิมนาเยนิงคืนชิมนาอีมือนิงคืนมุยดอยชิมในตัวเองว่าเนี่ยได้บ้านทุกท่านในการเจริญOs primeiros homens chegaram às Oréiades há 16 mil anos. Muito depois vieram os bandeirantes, à procura de diamantes. Os que ficaram se tornaram vaqueiros e viveram em paz. Até que chegamos nós, os cientistas, e atrás de nós, o desenvolvimento. Nossos monumentais trabalhos de catalogação, nossos milhares de desenhos e mapas. Foram eles que ajudaram a apontar o caminho para dentro do cerrado. É preciso devolver o equilíbrio a este lugar. E paz. A das Oréiades e a minha. Eu sou o Talismã Metano. A gente já não se conhece? Eu sou a Auréade. Metade de mim é o espírito dos homens. A outra metade é o sopro da natureza. Aqui está o poder de acabar com o conflito entre as duas partes. Vapor? Nós não devemos repetir o erro de outras nações. Não podemos destruir o nosso patrimônio ambiental e genético. A grande riqueza do futuro é a nossa natureza. Eu acho que ainda dá tempo, porque nós estamos na metade do caminho. Temos que decidir o que fazer com a outra metade do cerrado. Eu espero que a sociedade brasileira faça a opção pela exploração racional e pelo uso sustentável dos nossos recursos e valorizando aquilo que nós temos de mais importante, que são a fauna e a flora do cerrado. Olha, o brasileiro tem se mostrado muito preocupado com a questão ambiental, desmatamento na Amazônia, mudança do clima, e tem nos perguntado muito como o cidadão comum pode contribuir. E uma maneira excelente de a contribuição de cada um de nós, cada cidadão brasileiro, é fazer um consumo de produtos e serviços conscientemente. O cerrado, ele pode nos ajudar muito em termos de conservação da água. A gente sabe que se não cuidar dessa água, ela vai faltar. Evitando o desperdício, o uso desnecessário. Valorizar esse produto que a natureza está nos oferecendo. Por isso, nós temos que adotar novos conceitos de consumo. Veja se tudo o que você quer está na lista das coisas que você precisa. Para proteger o que aí está. Vai ajudar o planeta a sobreviver, a poder continuar. Daí a importância de cada um contribuir. O planeta agradece. Minha, Auréade! Agora você é minha mesmo. O negócio vai pegar fogo. É o efeito estufa, meu irmão!
Só se eu deixar, Carbono. Só se eu deixar.